igreja, olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou Renan Correia, professor da Escola Bíblica da classe de jovens da Igreja WS75. Dando continuidade ao nosso estudo panorâmico, estudaremos mais um livro dos profetas maiores, que é o livro de Jeremias. Esse livro é um dos livros mais importantes do contexto da história de Israel. Sobre o livro, ele inicia com o chamado de Jeremias para ser profeta. Isso consta no capítulo 1. E nesse mesmo capítulo, no versículo 10, mostra as funções das suas profecias para reinos e nações. E diz assim: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Esse versículo, ele mostra muito bem para que o profeta Jeremias foi levantado. Ele é instituído para levar a palavra de Deus às nações e reinos. O trabalho de Jeremias não era apenas advertir os judeus, mas todas as nações do mundo quanto ao juízo de Deus por causa do pecado. No geral, o livro de Jeremias contém 52 capítulos. O capítulo 1 é considerado como o capítulo-chave do livro de Jeremias. A divisão, para você entender melhor, do capítulo 1 ao capítulo 45, ele conta a história de Judá antes da queda, durante e pós a queda. Do capítulo 46 a 52, nós temos as profecias contra as 9 nações. Uma curiosidade do livro é que o livro de Jeremias é o maior livro da Bíblia por conter mais palavras do que qualquer um outro. E é importante dizer também que o livro de Jeremias não segue uma sequência cronológica, como se fosse um texto narrativo que tem um início, meio e fim. Mas são os discursos do profeta que foram arrolados. Por isso que o primeiro contato que você tem ao ler Jeremias, você acha um pouco estranho e tem uma certa dificuldade de compreender. É justamente por ser vários discursos dele organizados de uma forma que não é cronológica. Sobre o autor. O autor é Jeremias, e o nome do livro é atribuído a ele próprio. Os destinatários eram Judá, o Reino do Sul, e sua capital Jerusalém. O significado do nome Jeremias é aquele que Jeová designa. E qual é a data? A data é aproximadamente entre 625 a 586 a.C., que durante todo o seu ministério, profetizou sob o governo dos últimos 5 reis de Judá, num período de 40 anos. O versículo-chave é Jeremias 2,19, que diz: A sua própria maldade o castigará, e você será condenado, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O tema do livro de Jeremias é basicamente a mensagem. A mensagem era simples, que Israel deveria arrepender-se e voltar-se para Deus. Caso contrário, Deus castigaria a nação. Como o povo rejeitou esta advertência, Jeremias começou a predizer a destruição de Jerusalém. Este acontecimento terrível está descrito no capítulo 39. Alguns detalhes interessantes sobre o profeta Jeremias é que a vida pessoal deste profeta é a mais conhecida de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque ele nos deixou muitas marcas de seus pensamentos, preocupações e frustrações. Ele recebeu a ordem de não se casar ou ter filhos para ilustrar a sua mensagem, que o julgamento era iminente e a próxima geração seria exterminada. Essa ordem está registrada no livro de Jeremias 16, no verso 2, que diz: Não se case, nem tenha filhos neste lugar. Aí ele recebe essa mensagem, essa ordem de Deus, porque era um período muito difícil, onde viria o juízo do Senhor. Outro detalhe desse profeta, que ele era um profeta solitário. Não porque ele não tinha se casado, não tinha filhos, mas porque ele trazia uma mensagem
impopular e trazia a palavra de juízo de Deus. Nessa mesma época havia outros profetas, havia sacerdotes, mas que profetizavam falsamente no nome do Senhor. Está registrado em Jeremias 14:14. E por que o povo dava ouvidos aos falsos profetas? Porque eles atentavam-se para essas pessoas que proferiam no nome do Senhor, mas que não recebiam a revelação do Senhor. Por quê? Porque eles diziam o que o povo queria ouvir, né? E com isso os falsos profetas ganhavam, né, a fama, ganhavam dinheiro, dizendo às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Isso também está registrado, né, em Jeremias 8, no verso 10 e 11. Diz na palavra, né, que os sacerdotes, os líderes religiosos, eles se davam avareza. Ou seja, eles tinham interesse só de ter o ganho financeiro, econômico. E a fama também. Outro detalhe dessa figura do profeta Jeremias é que ele era chamado de profeta chorão. A gente vê isso, né, no capítulo 9, do versículo 1, no capítulo 13, versículo 17, no capítulo 14, versículo 17. E nesse detalhe, né, de ser um profeta chorão, a gente pode perceber a sua condição humana, de ser uma pessoa sensível. Porque podemos pensar assim, era um profeta, de certa forma como se fosse aquela figura, né, de profeta carrasco, que trazia uma palavra dura. Mas aqui não, a gente vê que sim, ele se irou, né, por causa do pecado do povo, mas também ele sentiu compaixão e por isso ele chorava. Nessa parte eu quero apresentar para vocês as mensagens de Deus profetizadas por Jeremias através das alegorias, que é uma espécie de parábolas. A mensagem de Deus ela era expressada, né, dessa forma, por meio desse simbolismo, que era para falar com o povo, para que o povo compreendesse, né? Por exemplo, no capítulo 18, nós temos o simbolismo do vaso do oleiro. Está lá no capítulo 18, verso 1 a 6. Vou ler para vocês, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nessa palavra, Deus queria ilustrar o seu poder, né? A sua soberania, que ele tinha em suas mãos o barro, que ele tinha poder sobre o barro. O que o barro representa, né, nessa palavra? Ele representa Judá, que ele continuaria a trabalhar no barro para fazer um vaso útil. Ou seja, ele traz uma mensagem, né, de advertência nesse simbolismo, que ele adverte Judá a se arrepender antes que ele resolva trazer o juízo, né, sobre o povo. Ele poderia, vamos dizer assim, ser forçado a trazer o juízo se o povo não se arrependesse. Mas caso o Judá se arrependesse, ele não traria o juízo sobre Judá. Podemos ver outras, né, várias alegorias que trazendo no livro de Jeremias, com o propósito de dar lições práticas, né, de Deus por intermédio do profeta. Vemos a primeira alegoria, né, que nós vemos no livro, no capítulo 1 mesmo. No capítulo 1 tem duas alegorias: da vara de amendoeira, a panela no fogo com a face voltada para o norte. Aí temos a alegoria do cinto de linho inútil. Temos o vaso do oleiro, que eu acabei de ler. Temos da botija de barro quebrada, dos 2 cestos de figos, do jugo, das grandes pedras
e o livro Submerso no Rio. Cada um, né, vamos dizer assim, dessas parábolas, ela trazia uma lição, né? Uma mensagem para ser repassada para o povo. Era esse o propósito, como eu dei o exemplo para vocês do do oleiro. Aqui eu quero apresentar para vocês o esboço do livro de Jeremias, mas com o objetivo de ilustrar. Ele é dividido em 4 partes, tendo esses pontos principais. Mas eu quero me deter na segunda parte, o ponto que diz a futura restauração de Jerusalém. Aí nós vamos lá para o capítulo 29 do livro de Jeremias. Nesse contexto, o povo ele já está, né, no cativeiro. Então Jeremias ele manda uma carta aos cativos da Babilônia, que se trata desse capítulo. E qual é o conteúdo dessa carta? É basicamente dizendo para eles que eles iriam morar com o inimigo por um tempo, numa duração de 70 anos. E no versículo 4 a gente vê esse comando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. A mensagem é basicamente: continue a vida de vocês nos tempos difíceis, se a situação é desagradável ou é de aflição, que eles procurassem se ajustar e prosseguir. Era basicamente essa mensagem. Continue a vida de vocês, mas aí se levantam os falsos profetas, né, que diz: não, logo logo o Senhor vai nos libertar daqui, logo logo o Senhor vai nos tirar dessa situação. Mas a palavra era essa, que não era menos de 70 anos e nem mais, era 70 anos. Então no versículo 10, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aí o Senhor ele levanta um homem, né, chamado Ciro, rei da Pérsia, que é os que vão destruir os babilônicos, para se cumprir a boa palavra de Deus. Em seguida, vem um dos textos mais lindos que nós conhecemos, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É muito interessante, né, como é trazido nesse contexto essa palavra, porque até então o Senhor revelava os planos deles por meio dos profetas. Mas muitas vezes o que Deus pensa sobre nós, ele não revela, né, por meio dos profetas. Ele só quer que a gente simplesmente ore, que seus planos, seus projetos que ele tem para nós, a gente vai ter conhecimento por meio da nossa vida de oração. Então fica essa lição para nós, né, por meio desse texto. E dando continuidade, no capítulo 30, ele promete trazer o povo de volta. E no capítulo 31, ele mostra, né, o lamento sendo transformado em júbilo. Mas eu quero me focar no versículo 31 desse capítulo, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele traz, né, ele quer fazer uma nova aliança com os dois reinos. Aqui ele está falando sobre a promessa de Cristo, que é a nova aliança. No versículo 32, ele diz assim: não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. E no versículo 33 e 34. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não
ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O que significa isso, né? Significa a regeneração, que Deus ele vai colocar o seu Espírito Santo dentro do seu povo, dentro de cada um, que por meio do Espírito Santo eles conheceriam Deus. Aí o cumprimento dessa profecia, né, ela acontece por meio da vinda de Jesus Cristo, da vida dele. Em Romanos 8 podemos ver, né, que por meio de Cristo Jesus nós estamos debaixo dessa nova aliança, debaixo da graça. É maravilhoso, né, que a gente vive esse cumprimento dessa promessa e que por meio de seu Espírito, né, ele cria em nós esse desejo de obedecer. A primeira aliança foi feita nas tábuas de pedra. Agora essa nova aliança ela é feita, né, ela é registrada, né, esse concerto nos nossos corações, como está escrito aqui nesse texto que eu acabei de ler, do capítulo 31. Então eu queria só enfatizar que ele traz também essa promessa, ele traz, né, essa promessa da futura restauração de Jerusalém. E hoje nós podemos contemplar o cumprimento dessa promessa que foi feito lá em Jeremias. Para finalizar, quero deixar algumas considerações. Inicio dizendo que foi um desafio realizar o estudo do livro de Jeremias. Tive dificuldades e quando eu me deparei que eu ia ficar com o estudo de Jeremias, eu falei assim, é o livro que eu menos gosto, mas foi extraordinária a experiência que tive. E por que isso? Porque ele não tem essa ordem cronológica, então ele dá uma certa dificuldade para compreender. Mas não só por isso também, porque ele traz essa palavra de juízo, de conserto, que nos convoca ao arrependimento. E a impressão que dá é que todo o tempo nós estamos sendo repreendidos ou sendo chamado a atenção. E acredito eu que ninguém gosta de ser repreendido. Mas a lição que é tirada do livro é justamente essa, que nós precisamos sim ser chamados a atenção, né? Para a gente ter uma vida diante de Deus, uma vida de conserto diante de Deus. E também nos traz a reflexão de que o arrependimento é uma das maiores necessidades, uma necessidade nas nossas vidas. Que tudo o que fazemos, tudo, nós prestaremos conta com Deus. Prestaremos conta com o Senhor pela maneira como vivemos. Outro ponto importante mencionar é sobre a religiosidade. Será que a gente não tem repetido, né, a maneira que o Judá vivia? Porque eles viviam cultuando a Deus, continuavam cultuando, continuavam ofertando, mas ao mesmo tempo eles praticavam a maldade, a idolatria. Ao mesmo tempo eles desobedeciam a Deus de uma forma mesmo assim horrível. Menciona em Jeremias que ao cultuar os deuses pagãos, eles sacrificavam as crianças a esses deuses. É um absurdo. Mas será que a gente não tem feito isso também? Porque a gente pensa que por não cultuar uma imagem, a gente não está cometendo o pecado da idolatria. Mas tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, se não for Deus, a gente idolatra. Então fica aí como reflexão se você está vivendo uma vida de religiosidade ou verdadeiramente uma vida de relacionamento com Deus. Outra parte do estudo que me fez repensar foi sobre os falsos profetas. Eles diziam, né, somente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Então, eu acho que uma vez que você fala para as pessoas aquilo que elas desejam ouvir, você se torna infiel à mensagem de Deus. Então, fica aí esse outro ponto como reflexão. E, por fim, quero dizer sobre o privilégio que nós temos, onde nós vivemos essa nova aliança, né, que foi
estabelecida por Cristo Jesus. Então nós temos o dever, né, a gratidão de viver uma vida de amor e obediência à sua palavra. Termino dizendo que o livro de Jeremias é um livro maravilhoso, traz, né, uma mensagem muito forte, porém muito necessária. Então, aqui eu quero dizer um até logo, fique com Deus e até a próxima aula.